Segunda parte, então, da aula de hoje, tá? Quem vai continuar a leitura aí da segunda fase, pra mim, é a Ana Vitória. Vamos lá, Ana Vitória. A segunda fase da indústria brasileira, que hoje com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Até então, o Brasil tinha no café seu principal produto no mercado internacional, fato que alterado com o importante impacto da quebra da economia estadunidense. Essa situação diminuiu o consumo de produção brasileira no mercado internacional, com a grande perda do campo material nacional, trouxe para mudança de investimento dos empresários brasileiros. Os empresários da época, ou seja, os barões de café, que haviam ocupado grandes quantidades de capitais no período de ouro do café, passaram a investir na importação de máquinas vindas de países estrangeiros. Fecha não. Então tem que desligar. Tá muito frio aqui dentro. Então aumenta. Porque as duas janelas abertas, o ar ligado, só gasta energia. Não, tá muito frio, então tem que aumentar, porque ninguém aguenta aqui dentro, não. Vai, Ana Vitória, pode continuar. Você tá Mão de obra imigrante nesse processo. Com a maior parte da produção do café era feita em cidade especial. Em São Paulo, essa região concentrou atividade industrial brasileira, para que isso observa até o dia de hoje. O Brasil se aproveitou das grandes guerras mundiais para produzir o Mercadorias. que costumavam comprar da Europa e Estados Unidos. Como países envolvidos focaram sua produção industriais a arsenalístico. Meu Deus, arsenal bélico. Que é arsenal armas, né, pra guerra. Pode continuar. Houve uma lacuna em que o governo brasileiro resolveu atuar substituindo as produções que deixavam de chegar ao país. Por essa razão, esse modelo de industrialização foi denominado substituição de importações. Processo também observado em outros países latino-americanos, como a Argentina e México. Com a expansão de industrialização, o Brasil oriundo do período passado fez necessária a entrada maciça de investimentos do Estado brasileiro, sendo uma das principais referências de novo período para fornecer uma infraestrutura básica para a consolidação do porte brasileiro, com construções de indústrias básicas ligadas ao setor de energia, matéria-prima e transporte. O governo Industrializante. Getúlio Vargas, 1930 1955, foi um dos responsáveis por essa estrutura territorial brasileira, sendo ele o motivo da criação da grande e importantes empresas estatais, dentro as quais destaque-se a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, 1941, a Vale 1942 e a Petrobras 1943. Gente, então assim, a segunda fase foram marcadas por várias coisas aí, tá? Foi marcados então pela Segunda Guerra Mundial, né? Que foi aí que o Brasil começou a produzir peças e armas para exportar, né? Isso é bem legal.
Foi marcado também pela grande plantation, principalmente da monocultura de café. Então, as grandes fazendas de café fizeram com que as primeiras grandes indústrias se localizassem na região sudeste, ou seja, São Paulo, né, Rio de Janeiro, aquelas localidades onde tinham as grandes fazendeiros de café. Por isso que até hoje também são os estados mais desenvolvidos, porque foram os primeiros, né, foram os pioneiros aí. E tivemos também aí a ajuda de Getúlio Vargas, né, que foi um dos responsáveis para poder instigar, né, essa produção industrial dentro do nosso país. Então ele tinha muita vontade, então ele foi motivador, criou grandes e importantes empresas estatais que a gente conhece até hoje, como a Vale do Rio Doce, tá? Então a CSN, que são as companhias de indústrias siderúrgicas, né? A Petrobras, que então, né, essa grande empresa aí de produtos químicos, de combustíveis, tá? E hoje também temos a produção do etanol, que a gente já estudou no capítulo passado. Então, assim, ele foi o cara que deu o primeiro pontapé, o incentivo inicial a todo esse processo que a gente vem vivendo hoje. Por isso que é muito importante a gente sempre citar o nome dele, Getúlio Vargas, tá? Foi muito importante para essa fase. Aí veio a terceira fase, que o Felipe vai ler para mim. Vai lá, Felipe. Desenvolveu o cheque de 1926 e 1960. Com seus novos 50 anos prometia fazer o Brasil crescer equivalente a 50 anos durante seu mandato de 5 anos. Instituiu ao Planalto de metas no qual incentivou o ano, assegurou vantagens para a instalação de indústrias estrangeiras no Brasil, principalmente a do setor automobilístico. Inúmeras empresas importantes do setor automobilístico se instalaram no país desde esse período, como a Volkswagen, que inaugurou sua filial no Brasil em São Bernardo do Campo, em 1958. No período da década de 1960, o regime militar continuou com o processo de abertura da economia brasileira para a entrada do capital estrangeiro, alterando o padrão de consumo nacional, dando a ideia de um milagre econômico. Apesar de crescentes tendências econômicas e tecnológicas do país diante das grandes potências econômicas do mundo, além do aumento da nossa dívida externa, a produção brasileira continuou em ascensão nos períodos entre a década de 1970 e a primeira metade dos anos de 1980. Todos os países enfrentam uma forte retração e estabilidade econômica marcadas pelos altos índices de inflação. Ok, então depois de Getúlio Vargas, na terceira fase aí, que é uma fase entre 1956 e 1990, então veio Juscelino Kubitschek, né, que fez um slogan da sua campanha 50 em 5. Então ele queria que o Brasil desenvolvesse mais ou menos 50 anos nos 5 anos que ele teria de mandato, tá? Então assim, foi muito bom um pequeno período, né? Então ele fez incentivo à indústria, então trouxe para o Brasil aí algumas indústrias automobilísticas, ou seja, fabricação de carros, né? A Volkswagen, então, um desses nomes, certo? Então, inúmeras empresas vieram, né, e se instalaram aí no Brasil. A Volkswagen se instalou no Brasil em 1959. Depois disso, a gente tem aí, ó, a fabricação da Kombi, né, na foto. Então, no período da década de 60, então, houve o regime militar, certo? E o processo da economia brasileira para a entrada de capital estrangeiro. Então, alterando assim o padrão de industrialização do nosso país e de consumo nacional também. Então, a gente começou a produzir dentro do nosso país, né? E fabricando aqui, tentando vender para fora, certo? Isso fez com que no início nós tivéssemos um aumento na nossa dívida externa. O que é a dívida externa? É quando a gente precisa de dinheiro de outros países para começar, né, a se desenvolver. Então a gente pegou o dinheiro de outros países para começar esse processo. Depois, a gente não conseguiu sanar essa dívida e foi se acumulando, né? Tá? Mas enfim, foi uma dívida necessária na época, né, para que a gente pudesse começar, e foi ela que deu esse pontapé inicial aí,
né, na questão da nossa industrialização. Então a produção brasileira continua em ascensão, crescendo até mais ou menos aí 1980. Aí nós enfrentamos uma crise dentro do nosso país, né, uma instabilidade econômica marcada aí por inflação muito alta, né? E isso fez então com que a gente não conseguisse pagar a nossa dívida externa, né, que acabou se acumulando, tá? Mas essa terceira fase foi marcada por muito sucesso, né, mais pontos positivos do que pontos negativos, tá? Então eu percebo que hoje o Brasil, como a gente está, se a gente conseguisse, na verdade a estrutura a gente já tem, se a gente conseguisse aprimorar tudo que a gente tem, a gente cresceria economicamente muito rápido, né? O que é importante é o investimento dentro dos setores que são necessários, né? Que a gente percebe hoje, né, dentro da política, que a gente não vê mais sim, problemas como corrupção, por exemplo, então isso já é um ponto positivo, principalmente para países de fora, né, investimentos internos de países do exterior, tá? E o que a gente percebe é que passando essa pandemia, se os investimentos forem feitos nos lugares certos, nossa economia vai voltar a crescer e vai voltar a crescer com muita força, tá? O que atrasou um pouco este ano foi a pandemia, né? Então, assim, mais despesas, né? Esses auxílios que o governo vem pagando, querendo ou não, isso, né, influencia demais na questão do setor econômico, tá? Toda a despesa com a doença em si, hospitais, né? Hospitais de campanha, vacinas, medicamentos, né? UTIs, então foi um investimento muito alto este ano, né? Nesse setor da saúde, principalmente neste setor em relação ao Covid, né? Então, assim, a gente percebe que se tudo isso voltar à normalidade e houver os investimentos nas áreas necessárias, né, infraestrutura, industrialização, investimento externo e interno, né, dentro principalmente da exportação, fabricação de produtos, né, industrialização, então nosso país vai voltar a crescer, tá? Atualidade, economia globalizada. Quem vai ler para mim é a Beatriz. Vai lá, Beatriz. Lê alto, viu, amor? Esse cenário produziu o Brasil no período dos anos de privatizações e neoliberalismo, na década de 1990. Seguindo essa cartilha, o Brasil atendeu às exigências dos mercados internacionais, diminuindo a influência do Estado na economia, abrindo esta ainda mais para a capital e para as empresas estrangeiras. Muitas empresas de setores fundamentais para a soberania do país foram vendidas para empresas estrangeiras. Um exemplo emblemático desse período foi a venda da Vale, símbolo da crescida indústria brasileira nos períodos anteriores. O período da economia atual é caracterizado pela globalização, onde a expansão do alcance das grandes empresas transnacionais que passam a produzir e vender no mundo todo. Sendo assim, o Brasil recebe inúmeras empresas em territórios nacionais e produtos de diversas regiões do mundo. Esse fato obrigou a uma modernização do parque industrial brasileiro para se tornar competitivo nesse cenário. Gente, então assim, a gente já falou sobre tudo isso. Então, o que seria o neoliberalismo, então? Neoliberalismo é uma política econômica com destaque assim na década de 1990, tá? Cuja principal característica é a privatização, ou seja, tornar as empresas públicas privadas, tá? Então essa é a função do neoliberalismo. E depois, né, as transnacionais são essas empresas de outros países que vêm se instalar dentro do nosso país, tá? Que são países considerados periféricos, ou seja, países que estão economicamente em crescimento, tá? Visando o aumento então da lucratividade, porque eles usam a nossa matéria-prima, que é barata, a nossa mão de obra, que é barata, né? Produzem o seu produto e a etiqueta é do país de origem. Então, se a transnacional é dos Estados Unidos, a etiqueta é dos Estados Unidos. Se é da China, a etiqueta é da China. Então, ou seja, a empresa vem para cá e consegue lucrar muito com a nossa matéria-prima e a nossa mão de obra, tá?
É claro que em contrapartida a gente consegue aumentar então o número de empregos, né? As pessoas conseguem trabalhar nessas indústrias, nessas fábricas, certo? E a gente consegue compradores com mais facilidade e investimentos para a nossa matéria-prima, tá? Então tem seus lados positivos e também os lados negativos. Depois nós temos aí na página 226 aí, só para a gente finalizar antes do intervalo, a concentração e a descentralização da indústria nacional. Então a gente percebe nos mapas, não vou precisar nem ler, né? É só observar o mapa. A gente percebe ali que entre 1969 e 1995, onde é que está a indústria aí no Brasil? Está na região sudeste e na região sul, né? Olha lá, ó, né? Então se a gente pegar o mapa, né? Aí, ó, a primeiro mapa aí 1969, depois 1995 a gente percebe que essa industrialização já avançou muito, né? Então a gente percebe que ela já tomou conta ali da região nordeste, já tem algumas frações ali no centro-oeste, na região norte. Então a gente percebe que esse índice de industrialização ele aumentou no decorrer dos anos, tá? Aumentou, então, os estados que passaram a investir na industrialização, na formação das indústrias, tá? Então, a gente vai ficando por aí agora antes do recreio. Temos as atividades aí, tá? Que a gente vai finalizar após o recreio.